Imagine só se você não fosse bom em nada que você faz. Por exemplo, se você fosse um mecânico que você fosse péssimo mexendo em qualquer carro, ou se você fosse médico e você fosse péssimo no tratamento de qualquer paciente, ou se você fosse um jardineiro, mas você fosse péssimo para tratar qualquer tipo de planta, qualquer tipo de jardinagem. Pois é, talvez esse tenha sido um chamado muito específico que Jesus fez para os discípulos, uma vez que eles pudessem enxergar que eles não eram tão bons assim naquilo que eles faziam. Pois é. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho de sexta-feira, dia 10 de abril, me trouxe uma reflexão muito profunda sobre a profissão que os discípulos tinham antes de encontrar Jesus e a importância que eles passaram a ter para a humanidade depois de encontrar Jesus. Vamos refletir juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você está chegando aqui no 2 ou Mais pela primeira vez, porque alguém te enviou esse vídeo, se inscreve no canal que você vai ser notificado quando sair um vídeo novo para a gente poder ter um momento breve de oração junto, tá? A gente sempre se aprofunda dentro do Evangelho, então a gente junto aqui no momento de oração consegue extrair alguma coisa a mais da passagem. Como eu sempre falo, a Bíblia não tem a intenção de nos informar do que aconteceu, mas sim de nos formar. Ela quer formar o leitor, formar o coração do leitor e é por isso que é a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos compreender um pouquinho melhor então. Sexta-feira, dia 10 de abril, nós ainda estamos na oitava da Páscoa, que significa a gente ainda passa ali toda essa semana depois do domingo de Páscoa, ainda relembrando a ressurreição de Cristo. Então são momentos de alegria para nós. Porém, para os discípulos ali nessas passagens, ainda era um momento de muita tribulação e muita dúvida. Porque Jesus começou a aparecer para eles aos poucos e na maioria das vezes que Jesus aparecia para eles, eles não percebiam que era Jesus e às vezes cometiam algumas gafes ali, tá? Nessa passagem especificamente, eu não vou ler ela de novo, mas ela está lá em João, capítulo 21, a partir do versículo 1, tá? É uma passagem muito interessante, por quê? Aqui nós estamos tratando de várias aparições que Jesus foi fazendo depois que ele ressuscitou. E essa aqui ela começa dizendo, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao lago de Tiberíades, tá? Então aqui está falando de uma aparição específica, depois que Jesus já tinha sido crucificado, já tinha morrido, e uma das vezes que ele foi aparecer, foi relatado por São João nesse capítulo 21, que diga-se de passagem, é um capítulo muito importante, porque é o último capítulo que São João escreve, tá? O capítulo 21 é o último, depois vai começar o Ato dos Apóstolos. Então é muito interessante, tá? Por quê? Os discípulos, depois que Jesus morreu e eles ainda não tinham visto Jesus, eles começam a ficar ali naquela certa apreensão, né? Eu acredito que olhando para as paredes e subindo e descendo dentro de casa e até conversando, o que a gente vai fazer agora, para onde que a gente vai, né? A gente estava esperando Jesus, mais ou menos naquela pegada ali dos discípulos de Emaús, né? Se questionando, putz, o que vai ser agora, né? Jesus era o nosso Senhor, ali sem saber muito bem como iam proceder dali em diante. E é muito legal porque nesse capítulo 21, a partir do versículo 3, diz bem assim, disse-lhe Simão Pedro, lembrando que o Simão era o líder deles, né? Pedro era quem tomava a frente sempre, e ele tomou a palavra e disse, vou pescar. E aqui que é interessante, porque os discípulos responderam, também vamos contigo, e partiram e entraram na barca, né? Então olha só a importância da palavra de Pedro, né? Pedro falou, poxa, vou pescar, não tem nada para eu fazer aqui, daqui a pouco a gente não vai ter nem o que comer. E os discípulos falaram, nós vamos atrás, nós vamos juntos, tá? E o que é interessante aqui da gente analisar? Essa volta para o homem velho, tá? Depois deles não acreditarem mais ali, de repente Jesus ia retornar ou que eles iam ter algum outro tipo de orientação, a sensação que dava é que o certo era voltar para a vida velha, para a vida antiga, para a vida de pescador. No caso de Pedro aqui era a vida de pescador, mas a gente fazendo um paralelo com as nossas próprias vidas, muitas vezes quando a gente está ali num momento de tristeza, de desespero, se sentindo desamparado, muitas vezes a sensação é que a gente deve voltar para a vida antiga, né? Que é uma vida antes de compreender o anúncio de Jesus, uma vida antes de termos nos convertido, e isso é um problema, tá? Na verdade, isso é um perigo, a gente voltar para essa vida porque a gente está se sentindo desamparado por Deus. E aí ele volta a ser um pescador. Mas o que é um grande problema? A pescaria, para os discípulos, não é algo que preenchia o coração deles. Como eu disse, né, no início desse vídeo, já imaginou você ter uma profissão onde você não é tão bom nela? Onde você sente que você não está sendo eficaz?
Por que eu comecei falando isso? Porque os discípulos, né, a gente encontra ali primeiro, os primeiros 4 discípulos que Jesus chamou, eles estavam pescando, tá? Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores e foi nesse cenário que Jesus os encontrou. E qual era o grande problema que eles estavam tendo? Eles não estavam conseguindo peixes, né? Então imagina, você é um pescador e você não consegue peixe. Não é frustrante, né? Então eles estavam naquela situação ali de ter que pagar os impostos e eles não terem como arrumar dinheiro, não conseguiam pescar. E de fato, um bom pescador pesca, um mau pescador não encontra peixes, né? Mas Brian, só por conta disso você vai jogar que eles eram maus pescadores? Não. Também tem o fato de que, né, por algumas vezes demonstra que eles têm um pouco de medo do mar, né? Como quando as ondas estão ali batendo no barco, balançando o barco, eles estão morrendo de medo e Jesus está ali tranquilo, dormindo. E eles precisam acordar Jesus para pedir e Jesus vai lá e pede que o vento acalme, que a chuva pare e aí tudo sossega e eles ficam tranquilos. Então, por várias vezes mostra que eles estão com medo do barco afundar, com medo da água entrar no barco. Inclusive, quando Jesus aparece andando sobre as águas, eles estão numa tempestade terrível onde eles acham que eles vão acabar tendo fim, tá? E nesse evangelho de hoje, João capítulo 21, voltam de novo para a pesca, tá? Lembrando que pescar não é pecado, mas nesse então significa voltar para a vida velha, que não era uma coisa legal. E aí fala que eles passaram a manhã inteira e eles não pescaram nada. E aí que Jesus, quando aparece, e eles não reconhecem Jesus, ele fala para jogar a rede do outro lado, e aí sim que vem muitos peixes. Então, não é a primeira vez que fala sobre uma pesca milagrosa, porque quando Jesus chamou eles para ser discípulos, também houve uma pesca milagrosa, né? Então imagina só, eles são pescadores tão bons, que quando pescam muito peixe é um milagre. De fato, né? Talvez não fossem pescadores assim tão exímios, mas na presença de Jesus o milagre acontece deles conseguirem pescar esses peixes, né? E eles perceberem que eles conseguiram porque aquela pessoa que era a voz de comando era o próprio Jesus, tá? Então olha só que interessante, talvez a gente fique ali a vida inteira batendo cabeça no nosso trabalho, mas o que a gente faz para viver é diferente daquilo que a gente viveu para fazer. Explica melhor, Brian. Quando a gente fala do nosso trabalho, a gente está arrecadando algo para que a gente possa pagar nossas contas, viver bem, viver tranquilo, né? Não ficar em inadimplência. Mas, por outro lado, tem um motivo pelo qual a gente está vivo, que é para conhecer, amar e servir a Deus. E só quando a gente está respondendo a este propósito de servir, é onde a gente sente a plenitude do nosso ser, a felicidade que transborda. Então uma coisa é o que a gente faz para viver, outra coisa é o motivo pelo qual nós estamos vivos. E isso sim é o que traz uma paz de espírito e uma sensação de plenitude. E é isso que a gente busca na presença de Deus. Então assim, a gente não são todas as pessoas que são chamadas a viver como monges, como pessoas reclusas, como pessoas na clausura. Não, muitos de nós somos chamados para estar assim mesmo, no meio da sociedade, trabalhando, negociando, ganhando dinheiro, né? Vivendo das formas que a gente sabe, mas sem esquecer que nós temos um chamado maior, que é para servir. E nesse servir, sim, nós somos eficazes, independente do dom que nós tivermos. Seja de falar, seja de desenhar, seja de produzir, seja de editar, qualquer dom que você tenha, né? Seja de tesouraria, todos os dons que você tiver, Deus irá utilizar, desde que você queira colocar ele à disposição de Deus. Então, nesse caso aqui, os discípulos já viram que a pesca, né, não era a melhor saída nem como trabalho deles, e nem como servir, mas na presença de Deus eles poderiam ter um chamado muito maior. E nesse caso aqui, Pedro tem o chamado maior que existe. Por quê? A passagem ela termina aqui sem um diálogo muito importante, mas mais para frente em outros evangelhos, daqui a pouco a gente vai ver, que é aquele diálogo entre Jesus e Pedro, que Jesus pergunta se ele o ama. E aqui é muito interessante, por quê? Por 3 vezes Jesus pergunta se ele o ama e por 3 vezes ele diz que ama, né? Diz que Jesus sabe de tudo, mas mesmo assim ele se entristece porque Jesus está várias vezes perguntando, né? E a resposta de Jesus é sempre a mesma: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta minhas ovelhas, dependendo de qual tradução você estiver. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus nota que Pedro ainda não estava pronto para entender aquele amor pleno, que é o amor do sacrifício, o amor ágape, mas ele já conhecia o que era esse amor fraternal, esse amor de amigo, esse amor de irmão.
Por isso que Jesus fala, apacenta meus cordeiros, porque ele diz assim, bom, você já sabe amar o próximo, só falta você amar como uma pessoa santa, capaz de dar a vida. E de fato, naquele momento ali ele coloca Pedro como pedra e é o primeiro papa da nossa igreja. Ele é uma das pedras onde toda a nossa igreja vai ser construída em cima, ou seja, ele ainda era pecador, ele ainda não estava pronto para entender esse amor ágape, mas ele já entendia sim esse amor fraternal e ele era capaz de se entregar pelos seus amigos e os seus irmãos. Por isso que todos os discípulos ali, quando ele diz vou pescar, eles falam nós também vamos, porque eles entendiam Pedro como cabeça da igreja, ou seja, aquele cara turrão, cabeça dura, que deu várias bolas fora, que não era assim um pescador tão bom, mas ele era um bom líder. Então, às vezes, ele tinha passado a vida inteira ali, ó, batendo cabeça, pensando, putz, esse negócio de pescar aqui é complicado, né? Eu sujo toda a minha roupa. É até engraçado que essa passagem aqui fala que Pedro estava nu pescando, né? E quando ele vê Jesus, ele veste a túnica e pula no mar, né? Então, assim, às vezes ele nem gostava ali de estar puxando aquelas redes, ficar com a roupa tudo suja, ficar cheirando peixe, ficar vários dias no mar, não ter ali uma rotina tão boa, mas entregando todos os seus dons para Deus, ele encontra ali um servir que deixava o coração dele pleno, né? Sendo o líder dos apóstolos, sendo o líder da nossa igreja, ele encontrou o seu lugar de plenitude. E nós somos chamados também a viver isso, tá? Então talvez, se hoje o que você faz, a sua profissão, o seu ofício, não é algo que te deixa assim tão feliz, tão realizado, calma, isso é só uma parte da sua vida. Dentro do seu âmbito espiritual, você pode ser completamente realizado desde que você coloque seus dons a serviço de Deus. E de forma pura e simples mesmo, oferecendo onde quer que ele seja requisitado. Seja dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de jovens, ou até mesmo aqui na internet, igual eu faço. Da forma que você puder, coloque os seus dons ao serviço de Deus. Que você vai ver que essa plenitude, ela causa felicidade, nós vivemos de forma diferente e isso até reflete também no nosso trabalho e na nossa rotina. Amém? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se a gente pôde rezar um pouquinho junto e refletir um pouco mais sobre o que está escondido nessa passagem, eu peço que você ajude a evangelizar compartilhando, tá? Eu sei que é chato pedir isso, né? Eu sempre nunca gostei quando chegava nessa parte do vídeo, mas é só assim que as pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. Muitas pessoas. Se você enviar para alguém, ou se você não tiver ninguém para enviar, pelo menos curte aqui ou deixa um comentário se algo fez sentido para você. Parece besteira, mas quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ao invés dele ficar mandando para as pessoas dancinha, vídeo de carro, vídeo de festa, vídeo de clipe, ele começa a mandar um pouco mais de vídeos onde as pessoas podem ser evangelizadas. Então, faz sua parte também, se inscreve aqui, se você puder, envia para alguém e se você puder, interage aqui, curtindo ou comentando, tá bom? Então, fiquemos todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até a próxima!